Olá! Hoje eu tenho o imenso prazer de receber minha colega, a doutora Fernanda Erbella, uma delegada que tem uma carreira maravilhosa, exitosa na Polícia Civil, uma mulher que honra a nossa categoria de mulheres policiais. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, uma divisão com muita repercussão, né? Minha querida colega Fernanda Erbella, o microfone é seu. Gostaria que você inicialmente contasse um pouco da sua carreira e a divisão que você está trabalhando aqui na polícia. Muito obrigada, doutora Margarete, pelo convite. É uma honra enorme estar aqui e saiba que a recíproca também é verdadeira. Eu também tenho muito orgulho em tê-la como colega e faz parte das mulheres que acho que enobrecem aí a representatividade das mulheres na Polícia Civil. Então, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Muito Venha obrigada. sempre que desejar. Muito obrigada. Eu tenho uma trajetória já um pouco longa na polícia, né? Os anos passam rápido, a gente, quando olha, assim, quando eu comecei, quando eu era bem jovem, como investigadora de polícia, e este ano eu vou completar 28 anos na Polícia de São Paulo. Nossa, mas a polícia estava recrutando no berçário, Fernanda? Conta isso pra gente, tão linda. Eu iniciei como investigadora de polícia, e na época a carreira do investigador não era nível superior. Então, enquanto isso, eu cursava direito e sempre querendo ser delegada. Realmente, hoje eu falo que eu tenho a bênção de ter exatamente a profissão que eu sonhei, que eu batalhei por ela. Então, eu sempre quis ser delegada de polícia. E fiz direito, já pensando na carreira, fiz cursinho, fui aprovada no concurso de delegada. Então, desde então, eu tenho essa carreira e tive, assim como você também, a honra, né, de conseguir chegar no topo da carreira, na classe especial, que não é fácil para ninguém chegar, muito menos para uma mulher. Sim, então a gente sabe como é difícil e como é uma honra e um privilégio para nós sermos classe especial. E há 2 anos eu assumi essa posição de delegada divisionária da DEATUR, que é um cargo de classe especial. Sim. Muito parabéns, assim, você é uma das colegas, né, de classe especial mais novas que a gente tem, né, tem uma carreira brilhante na polícia, sempre trabalhou e engrandeceu a nossa instituição, então assim, é muito bom ter uma colega jovem e tão destemida como você comigo na classe especial, é uma grande honra também para mim. Obrigada. Conta para nós esse trabalho nessa divisão, que é uma divisão... A DEATUR é uma divisão tão interessante, né? Cuida de portos, de aeroportos. Me conta para mim como é que é essa rotina de cuidar de ambientes tão importantes, né? Para São Paulo, que é uma cidade que recebe turistas, que recebe gente para fazer negócios. Como é que é esse desafio para você? Conta para mim. Sim, é um desafio muito grande e uma honra também muito grande chefiar essa divisão. Quando eu fiz o curso superior de polícia para poder ser classe especial, que é um dos requisitos, eu escolhi estudar o atendimento ao turista nas polícias civis do Brasil. E daí eu vi como é grande, qual a importância da nossa DEATUR do estado de São Paulo, porque é o único estado do Brasil que tem uma estrutura de uma divisão policial destacada para o atendimento ao turista. Então isso eu acho muito orgulho, acho muito interessante a gente contar isso para os nossos eleitores aqui de São Paulo, moradores do estado de São Paulo, saber isso, que como é São única. Paulo é pioneiro em segurança pública, né? Exatamente. E olha que a gente tem outros estados que trabalham muito com turismo e que precisariam ter uma divisão também, né? É uma demanda até nacional, na verdade. Exatamente. Né? Nós temos outros estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, que ele é muito superior no recebimento de turistas de lazer. Mas São Paulo nós recebemos os turistas de negócio, Sim. os turistas corporativos. E agora São Paulo virou a capital do entretenimento, além disso. Então todos os shows, a agenda de shows hoje, em São Paulo, ela é enorme. Então nós temos shows aí de grandes artistas, shows com um número enorme de pessoas, shows de 150 mil pessoas que ocorrem aqui na nossa cidade. Sim. Então é uma demanda que a DEATUR tem e focada nesse atendimento. O que eu acho interessante a gente contar é que a divisão ela nasceu, a ideia da divisão em 1990, com a primeira delegacia. E por que surgiu essa ideia da criação disso? Foi durante uma Fórmula 1. Então, o grande prêmio de Fórmula 1 que nós temos aqui na cidade de São Paulo,
Não é um evento, o maior evento em número de pessoas, mas sim em número de estrangeiros, de turistas estrangeiros. Né? Foi uma demanda que apareceu e que a polícia observou. Porque só o número de funcionários das equipes que competem na Fórmula 1 já é um número enorme de estrangeiros, mais outros tantos, e principalmente da América Latina, que vêm assistir o Grande Prêmio aqui. Então ela nasceu diante dessa demanda provocada pela Fórmula 1 em 1990, então veja que já tem um tempo. E desde então outras delegacias foram sendo agregadas à divisão. Hoje a divisão, ela é uma divisão grande, né? Ela tem 6 delegacias especializadas e um grupo especial de proteção a dignitários e consulares. Né? Então a gente vê que é muito grande. Por que uma divisão assim destacada para isso? Porque, doutora Margarete, o turista, quando ele está fora da sua casa, ele está numa situação de vulnerabilidade. Sim. Ele está ali completamente desprotegido do seu ambiente que para ele é considerado seguro. Um furto de uma bagagem, de uma mala, de uma mochila, pode parecer aos olhos da justiça, por exemplo, como um crime não violento, um crime pequeno. Mas aquilo trará uma consequência tão grande para o turista, que é algo que a polícia tem que não apenas fazer o primeiro atendimento e a investigação. A gente tem que fazer um acolhimento e um encaminhamento. Então, o turista ali na bagagem dele, ele tem tudo. O celular hoje, se levar o seu celular, você sabe para quem ligar o número das pessoas? Que eu não sei nem o telefone da minha casa. Ninguém mais sabe. Porque a gente não decora mais os números, Ninguém né? mais sabe, ele não sabe nem a quem procurar. O cartão do banco muitas vezes está no celular, o cartão do banco está na carteira que levaram. Ele não tem mais dinheiro nem para comer, nem para se hospedar. E ele pode ter coisas que a gente vai colecionando histórias, né, nas delegacias. Então, o óculos de grau estava lá, a pessoa não consegue nem enxergar porque levaram o óculos. O remédio controlado que ele tem que tomar todos os dias, mas é de origem do seu país, que não tem aqui. Então, são várias consequências que trazem aí um transtorno enorme. E nós temos uma meta na DEATUR que é: não queremos apenas receber o turista, a gente quer que não aconteça nada com o turista e que ele não nos procure. Então, também um dos focos que nós trabalhamos com bastante intensidade, eu mesma me dedico bastante a isso, é a prevenção do crime. Sim. Porque o turista ele tem que conhecer a situação que ele vive, né? A situação do local que ele está indo viajar, que é diferente de onde ele mora. Exatamente. Não, e você falou uma coisa que é o nosso mote aqui no podcast. O podcast ele foi criado para falar sobre trabalhos de prevenção criminal. Então, assim, tudo que a gente faz aqui é para que o nosso telespectador saiba como agir, o que ele deve fazer. Então, assim, vai bem do que a gente acredita, né? Porque a gente trabalha muito, não é que a gente não trabalhe com repressão, mas se a polícia faz uma prevenção adequada, os números tendem a cair, né? Eu acho que você também, como essa nova polícia, tem na prevenção um cuidado todo especial. É muito bom ouvir de você isso. Não, isso eu não poupo esforços para a prevenção. Principalmente para o turista que não conhece a nossa realidade. Existem modalidades aqui que vitimam turistas que não existem nos países de origem. Né? Então, ele tem que conhecer isso. Então, a gente faz um trabalho de prevenção com os turistas. Então, por exemplo, a cada grande evento que vamos receber aqui, a gente faz as dicas específicas em línguas estrangeiras, então principalmente em inglês e espanhol. Isso nós compartilhamos em vários veículos. A gente faz também um trabalho com todo o trade turístico. Então, para que os taxistas saibam como encaminhar, para que os gerentes de hotéis de segurança saibam como proceder, como fazer o boletim de ocorrência, como contatar a polícia. Então, é isso que a gente gasta bastante tempo, mas eu acho que isso é o que é mais gostoso da gente saber, né? Que a gente conseguiu prevenir. Se de tudo isso nós conseguimos com que turistas não tenham sido vítimas em nosso estado, é um ganho enorme.
Exato, É isso que a gente quer. Não, além do aborrecimento e outra coisa, né? Uma pessoa, quando acontece um dissabor numa viagem, vai contar para os amigos. Então, até outras pessoas evitam de vir para o Brasil se realmente tiver um dissabor aqui. Então, assim, até fomenta o turismo, né? Ver que a pessoa tem um trabalho de prevenção, um trabalho de acolhimento, caso aconteça, tudo isso é extremamente importante, né? Com certeza, eu sou bem consciente, eu represento a polícia nos conselhos, tanto estadual quanto municipal de turismo, e isso é uma consciência que eu tenho bem grande, a importância da segurança no turismo para o desenvolvimento do estado. Né? Então, um dos fatores que mais afasta o turista, com certeza, é a segurança. Então, nós temos que colaborar com isso. Primeiro, para divulgar, receber os nossos turistas, aumentar a economia do nosso estado, né? Isso é muito importante. E o que eu acho também interessante, que a gente vê que com o desenvolvimento do mundo, existem algumas profissões que são insubstituíveis pela inteligência artificial, insubstituíveis pelo computador. Uma delas é a nossa, policial. Nós temos emprego garantido porque não tem como substituir. A gente usa os recursos tecnológicos, ferramentas, certeza, mas não tem como substituir a figura. E assim também o turismo. O turismo ele é muito feito pela parte humana. Então a gente tem essa consciência e por isso que nós sempre trabalhamos dentro da nossa, pequena atuação, mas cada um fazendo a sua parte, já que a nossa própria Constituição fala, da responsabilidade do Estado, mas também, da parte que as pessoas têm que colaborar para a segurança, é o dever do Estado, mas a responsabilidade de todos, a gente trabalha bastante nisso, na prevenção. Muito bom. Eu queria saber como é que é a atuação da Deatur nos shows, sabe? Esses shows que nós tivemos shows enormes aqui, né? Teve até... Eu sei que você trabalhou na operação do Papa, quando o Papa esteve aqui, né? Já faz bastante tempo, né? Sim. Acho que você era criancinha, mas não era não. Eu lembro que você já era policial e muito aguerrida. Que você contasse também sua experiência na Copa do Mundo. Eu estava lá... eu estava lá registrando ocorrência, mas você estava no Centro de Comando e Controle, que foi muito bom dividir com você essa missão. Você é uma pessoa maravilhosa. E nos shows, na NFL, que foi a primeira vez que houve a possibilidade de bebida alcoólica. Eu queria que você conversasse um pouco disso com a gente aqui. Então, vamos lá. São coisas diferentes, né? Primeiro é uma coisa religiosa, que é o Papa. Depois futebol, gente do mundo inteiro. Então, assim, a atuação da Deatur, a gente não falou ainda das suas delegacias, mas são 6 delegacias, né? A primeira, ela se dedica mais aos grandes eventos, atendimento ao turista, rede hoteleira, a segunda, Congonhas, terceira, Guarulhos, quarta, Viracopos, quinta, Porto de Santos e sexta, os delitos de intolerância esportiva, que são a do futebol, e o grupo de proteção a dignitários e consulados. Num grande evento, que eu já nem chamo mais de grande evento, eu chamo dos maiores eventos, porque no Brasil não temos eventos do porte desses que trabalhamos aqui, a gente acaba envolvendo todas as delegacias. Então, não tem como, os turistas chegam pelo aeroporto. Na Copa tivemos navios que eram hotéis, então hotéis flutuantes. Então, a que atua no estádio é a delegacia, a 6ª Deatur, DRAD. Então, a gente acaba envolvendo a divisão inteira, mas a que vai até o evento é a primeira Deatur. Então, isso é um trabalho que eu acho muito interessante, primeiro do ponto de vista do turista, porque a polícia vai até o turista. Então, a pessoa que está se divertindo num show e teve um dissabor de ter, por exemplo, um celular furtado, um documento perdido, ela não precisa deixar o local, ir para uma delegacia da área, e chegou na delegacia da área, ela vai encontrar ocorrências diversas que já estão acontecendo lá cotidianamente. E às vezes com uma maior gravidade, né? Um homicídio, um flagrante de roubo, uma briga de vizinhos, e teria que se esperar. E não é somente a pessoa. As ocorrências que acontecem num show, elas são apresentadas ou pela polícia militar ou pela segurança privada do evento e elas vão para a delegacia. Encontram outras ocorrências, elas têm que aguardar. E isso, o show vai ficando desguarnecido. E a parte final do show, o encerramento, é uma das partes de maior atenção do ponto de vista de segurança, o escoamento das pessoas. E daí ela fica desguarnecida. Então, isso é um ganho para o turista e um ganho do ponto de vista também de operações de segurança do evento, né? Então,
quando os shows são realizados em estruturas já fixas, então dentro de estádios, por exemplo, a Deatur usa uma das salas desse estádio, que elas já são destinadas para o futebol, para o Gecrim. Se não, nós temos também na primeira Deatur um ônibus que foi um legado da Copa, que é um ônibus muito grande, totalmente equipado, tem carceragem, tem 6 postos de atendimento, sala reservada para interrogatório, área de descanso para os policiais, que a gente leva para os eventos. Você sabe que eu fui para Brasília escrever isso daí junto com policiais do Brasil inteiro, né? Que esse ônibus do legado foi uma coisa que todos os policiais do Brasil trabalharam para isso, porque tinha alguns estados que não tinham essa possibilidade de ter dentro do estádio um local para fazer as ocorrências. E fico feliz que está com você, que você está usando, porque precisa, né? O ônibus é nosso queridinho. Eu vi que você recebeu uma réplica dele esses dias nas redes sociais. É bem bonitinho, né? Ele é o nosso querido, a gente cuida muito, né? Ele já está velhinho, a Copa foi em 2014. Nossa, mãe. Mas ele é muito bem cuidado. Então, ele atua, assim, grandemente, ele é disputado, porque o ônibus ele não fica só na cidade de São Paulo, ele vai para vários eventos na Grande São Paulo e no interior de São Paulo. Então, o ônibus ele anda bastante. É um queridinho. Ele é. Vamos falar um pouco da Copa agora? Vamos falar da Copa. Então, na Copa, eu tive a grande honra de trabalhar contigo na Copa. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa que nós vivemos, né, Margarete? Foi mesmo. Foi uma coisa muito boa mesmo. É algo que não se repete na nossa carreira, né? E você falou do Papa. Na verdade, isso tudo foi interligado, porque quando o Brasil ele ganhou a possibilidade de sediar a Copa do Mundo, foi criada uma Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, né? Chamava SEGE. E essa secretaria, ela já elencou 6 grandes eventos que teriam e que ela teria atuação. E ela começou com a Jornada Mundial da Juventude, que foi a vinda do Papa, né? Depois Copa das Confederações e assim foi. Então, por isso que nós trabalhamos, porque o grupo que foi formado para atuação na Copa do Mundo, ele também trabalhou nisso. Então, foram assim experiências maravilhosas, né? Muito, muito importantes. Aqui o nosso estado, ele teve, acredito eu, que o maior desafio da Copa, que foi a abertura. Sim. Né? Então, a abertura da Copa foi aqui na nossa cidade. E importante por quê? Porque todas as delegações estavam lá e também os chefes de Estado que vieram para a abertura. Né? Então, era algo do ponto de vista da segurança de grande importância. Foi um momento muito conturbado no nosso país, né? Nós tínhamos manifestações, black blocs, então foi realmente Tinha um grande... bastante manifestação também contra a realização da Copa, né? Então foi um grande desafio. Não, e o pessoal sempre falou que mais importante que o encerramento é a abertura da Copa. Então, assim, em termos de visibilidade política, né, a quantidade de chefes de Estado que vem para a abertura, então realmente foi um grande desafio para a polícia de São Paulo mesmo. Foi um grande desafio e eu trabalhava na época, eu dava aula, continuo dando aula na nossa academia de polícia, e lá eu estava coordenando a modalidade de cursos para que a gente pudesse preparar os nossos policiais para a Copa, né? Então a gente tinha um período aí de 2 anos para essa preparação, fizemos um ciclo de 15 palestras de temas diversos, então atendimento ao turista, terrorismo e diversos temas, e que para os policiais que trabalhariam diretamente neste grande evento, e a gente não podia falar grande evento somente ali no estádio, porque nós tivemos diversas delegações espalhadas pelo nosso estado que ficaram hospedadas, então e interior, fanfests, né? Isso tudo, tinha bastante, tinha outros eventos relacionados, né? Exatamente, então a gente tinha que capacitar muitos policiais, não só da cidade, mas do estado inteiro. E nesse inteirinho, o delegado que eu trabalhava me reportando lá nessa formação da academia virou delegado geral. E aí eu tive a honra de ser a coordenadora do planejamento para a Polícia Civil. Então nós fizemos todo o planejamento de como seria a grande atuação, praticamente todos os departamentos de polícia da Polícia Civil atuaram neste grande evento. E na hora da execução também fui nomeada a coordenadora operacional da Copa. Então eu tive assim uma atuação
bastante grande na Copa e que eu tenho muita honra, né, de ter isso no meu currículo, porque são Sim. coisas que não repetem. E eu não esqueço da sua brilhante atuação nas ocorrências. Nossa, Né? Então, mas todas as ocorrências no estádio estavam aí Estava sob... com o Mário Sérgio, né? Mário Sim. Sérgio também é um excelente colega, ele Sim. trabalhou muito bem durante a Copa, foi assim, ele também que fala várias línguas, né? Eu acho que ele é poliglota e ele conseguiu, lembra ele, nós conseguimos, ele, porque fala outras línguas, acabou falando com um turista e conseguiu desmantelar um pessoal que estava vendendo ingresso e tal. Foi muito legal mesmo. Foi. Um momento da vida da gente que a gente não esquece, né, Fernanda? Não esquece e não se repete, né? Não se repete. Então, assim, foi realmente uma grande honra. A gente não assistiu o jogo, mas a gente estava no jogo, né? Não importa, mas a experiência. E na minha sala eu tenho uma foto nossa. Jura? Né? Você não visitou ainda meu gabinete, mas lá tem um quadro com fotos e estamos juntas na Copa. Que legal. Vou passar lá para ver essa foto. Sim. Eu não tenho, assim, muitas fotos, né? Na minha sala que eu tenho uma foto com meu paizinho, que faleceu. Não sei se você sabe. Foi até perto da Copa, me lembro. Meu pai morreu... no primeiro jogo da Copa, ele estava hospitalizado. E no segundo jogo, ele já tinha falecido. E eu não saí de licença, eu continuei trabalhando, né? Lembro. Porque eu me lembro que o meu pai tinha o maior orgulho de eu trabalhar na Copa. Então, eu falei assim... Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que honrar os nossos pais, né? E eu fiz por ele mesmo, continuei trabalhando. Depois tirei um mês de férias para vivenciar essa perda, que foi bem difícil para mim. E tem uma foto da minha netinha, né? Porque agora eu tenho netinha, eu sou vó, é a coisa mais deliciosa do mundo. E do meu esposo, né? Que você conhece o Habib, né? Eu queria que você falasse um pouco... sobre o carnaval, né, de São Paulo, que hoje em dia o carnaval de São Paulo tem uma robustez, né, que antigamente não tinha. E desses bloquinhos, como a gente pode fazer prevenção criminal, porque tem um número enorme de ocorrências que acabam sendo registradas no carnaval, né? Aí você podia dar umas dicas para a gente de segurança, falar um pouco sobre o evento? Sim, vamos lá. Então, São Paulo, ele não tinha uma grande expressão no carnaval, né? Sempre o Rio, pelas escolas grandiosas. Aqui São Paulo foi melhorando, né, as suas escolas de samba que foram tomando um vulto maior. Então nós temos a operação no Anhembi, aqui em São Paulo, com 2 dias para os grupos especiais, um dia de grupo de acesso, desfile das campeãs, em que a DEATUR estará presente nesses eventos, em todos esses dias, com uma delegacia lá no interior. Mas de uns anos para cá, o Carnaval de São Paulo ele mudou um pouco sua característica por conta dos bloquinhos, né? E aqui eu falo, tá parecendo Recife, porque nós ficamos um mês celebrando o Carnaval. Então nós temos eventos de pré-carnaval, pré-pré-carnaval, pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. Então é um mês dedicado aos bloquinhos. Esse ano foi assim um número bem expressivo. A Prefeitura de São Paulo recebeu o registro de mais de 700 blocos, né? Alguns vão diminuindo e acabam até o carnaval desistindo, eles aglutinam isso. Mas tem mais de 700 blocos oficialmente registrados na Prefeitura de São Paulo e em todos os bairros da cidade, né? Então, isso tem, né, para a segurança um olhar muito grande, porque tem que se espalhar, né, pela cidade toda, tem um impacto todo, né? Mas a gente dá algumas dicas de segurança para os foliões que vão participar desses bloquinhos, né? São dois, assim, são os principais problemas que acontecem e que a gente pede que tenham um olhar melhor. O primeiro é o celular, né? Então, o celular, hoje a gente não consegue se distanciar do celular e ele serve também para registrar os momentos, né? Então, o que a gente pede? Sempre muita atenção aonde vai guardar o celular, né? Qual é a melhor forma? Ou dentro de pochetes que ficam à frente do corpo, colado ao seu corpo, com o zíper fechado. A gente ainda recomenda que, se puder, colocar um clipezinho no zíper para que esse zíper não seja facilmente aberto. Ou essas cordinhas que usam no celular e colocar o celular por dentro da roupa,
né? Por quê? Porque a gente vê que os celulares que são levados, eles ou têm abertura fácil do zíper, ou estão em mochilas atrás, estão em bolsos atrás. Então, tudo que está atrás está longe da sua segurança, do seu maior controle. Então, sempre à frente e, se possível, atenção a isso, fecha o zíper, né? Então, este é o principal problema, são os celulares, né? A informação de como saber também fazer o seu bloqueio, qual o número do seu e-mail, isso sempre é importante também caso haja algum problema, deixar isso guardado. Para fazer o bloqueio do e-mail, isso, né? deixar com algum familiar em casa essa informação, alguma coisa caso aconteça, porque a gente consegue recuperar, muitas vezes, no ano passado, na Operação Carnaval, nós conseguimos recuperar vários celulares e muitos a gente não conseguia achar o dono. O segundo ponto, e que é muito importante, é tentar fazer sempre as suas despesas miúdas, principalmente na rua, de ambulantes, com dinheiro. Se não conseguir fazer o pagamento em dinheiro, nunca entregue o seu cartão na mão de ninguém. Tá? Então, você mantenha o seu cartão na sua mão, né? Algumas pessoas ainda colam um adesivinho, né, no cartão. Por quê? Porque existe o golpe da troca do cartão. E eles são muito rápidos, eles devolvem o cartão na mesma cor que o seu, a pessoa guarda e não percebe que sofreu esse golpe. Não, tá? E ainda estão com a sua senha. Estão com a sua senha e várias outras despesas são feitas. Então, nunca entregar o seu cartão, ficar sempre de olho. Por quê? Porque num momento que você está com os seus amigos, ou ingerindo bebida alcoólica, feliz, algum amigo te chamando correndo, você tem que comprar correndo para sair e acaba se descuidando. Então, isso tem que ser uma grande observação. Se teve que fazer o uso do cartão em sua própria mão ou no seu celular, cuidado na hora que for fazer para que não tirem o seu celular. E muita atenção no valor que está na máquina. Se a máquina estiver quebrada ou com alguma fita isolante, não faça essa transação. Não coloque sua senha. Por quê? Porque muitas vezes eles falam, está quebrada, ou eles colocam uma fita tampando o valor e a pessoa só vai perceber que aconteceu, que caiu num golpe muito depois, no dia seguinte, ou quando puxar o extrato, ou quando precisar fazer um próximo consumo, que vai passar o seu cartão e vai ver que a senha não corresponde mais. Tá? Então, esses dois são os principais pontos que a gente pede atenção nos bloquinhos. E outros, cuidado com a sua bebida, não aceite bebidas de estranhos, fique cuidado com a sua bebida, que compra, né? Que compra, com a sua bebida sempre no seu ângulo de visão, combine com os seus amigos um ponto de encontro, um local, se você se perder. Muitas pessoas ficam perdidas. Muito cuidado para não saírem com pessoas que acabaram de conhecer e já sair para um hotel, ir para um local com a pessoa, levar para o seu hotel. Então, a gente vê que alguns casos acontecem assim. Então, ter alguns cuidados pessoais que podem diminuir a incidência de crime. Sim, que parece que a gente é chato, mas a gente está evitando um mal maior, né? A gente tem que primeiro falar, né, das coisas que acontecem aqui. Coisas, né? Então, por exemplo, muitos estrangeiros não conhecem no país deles. O furto de celular hoje já está globalizado. A gente vê que Paris, Londres e várias outras localidades mundiais não se pode usar o celular na rua. Porque ninguém anda com dinheiro, o celular é um banco, né? Exato. É um banco, é a vida. É a vida, custa caro, né? Mas o golpe da troca do cartão, a gente vê que os turistas ainda não conhecem. Então, por isso a gente sempre fala para que tenham. Porque algumas coisas, doutora Margarete, não tem-se como evitar. Outras, a gente fala que a segurança está também na mão da pessoa. Sim, claro. Ela que se põe numa condição de vulnerabilidade. Então, por exemplo, nas minhas palestras que eu faço de prevenção, eu começo desde a prevenção para o turismo, desde a saída da sua casa. Porque muita gente já se vulnera, já posta lá. Partiu férias 30 dias longe de casa. A casa já está anunciando ao mundo. Que 30 dias a casa vai ficar vazia, que alguém pode entrar. Então, são pontos e dicas que a gente tem que falar, porque a pessoa consegue se vulnerar menos. Porque ninguém quer que aconteça o crime, nem a gente, nem a pessoa. Eu convidei um colega para fazer o podcast aqui, ele vai falar justamente sobre o papel da vítima no crime. Porque assim, é importante a gente falar. Claro, ninguém está culpando as vítimas. De forma alguma. Na verdade, a gente está fazendo aqui uma instrução qualificada para que as pessoas não
não se coloque em risco. Exatamente. É isso que a gente está fazendo. Ninguém está colocando a culpa na pessoa. De né? jeito nenhum. E nem Nunca a vítima pode ser. a responsabilidade da polícia. Exato. Mas assim, que às vezes alguns comportamentos contribuem para que uma coisa ruim aconteça, isso é verdade. A mesma coisa de você levar uma pessoa que você acabou de conhecer num bloquinho para dentro do seu Exato. hotel. Isso, a chance disso dar errado é enorme, né? Então, isso que a gente tenta passar essa situação, né, com o número de incidências que a gente acaba vendo, atendendo nas delegacias, para que outras pessoas não caiam nisso. Exatamente. Fernanda, agora para a gente finalizar, eu queria que você contasse um caso pitoresco assim da sua carreira, se você se lembra de algum que você gostaria de contar, uma coisa que você se lembra, uma memória boa que você traz com você, que tem coisas que a gente não esquece nunca, né? Ai, tem muitos casos, doutora Margarete, que a gente não esquece, né? Mas tem uns que são, assim, marcantes. Em tantos anos de carreira, a gente já viveu bastante. Eu registrei um estelionato de uma pessoa que foi vender o seu carro através desses sites de carro e acabou fornecendo todos os seus documentos, mas era um golpista. E esse golpista acabou utilizando esses documentos que ele passou para abertura de contas e diversos outros estelionatos. Entre ele anunciou foi até um período de carnaval, uma casa que estava sendo alugada na praia. E uma pessoa caiu no golpe. A pessoa pagou o aluguel da casa. Quando chegaram na praia, não existia a casa. Essa pessoa viu o nome de quem ela tinha feito o depósito e foi atrás. Mas, na verdade, era a vítima. Porque o golpista tinha usado o nome daquela vítima para abertura indevida de uma conta. E ele ligou para a casa da pessoa, atendeu a funcionária da casa. E a moça falou, olha, eu aluguei uma casa com o fulano de tal para passar o feriado, e daí não tinha casa, e tô muito brava, e desligou. A pessoa não estava em casa, essa vítima não estava em casa. Só que a funcionária, a hora que foi reportar para a esposa do marido, ela falou, olha, ligou uma mulher aqui dizendo... Já até imagino dizendo que alugou uma casa para passar o feriado com o seu marido na praia. Assim ela entendeu, e ele não foi, não tinha casa, e muito brava. Dá uma peça. E assim que ela passou. E quando essa vítima retornou para casa, a mulher contou o que tinha acontecido e colocou as malas para fora e pôs o marido para fora. E ele ficou muito chateado. Ele falou, meu Deus, como eu vou resolver isso? Onde eu vou? E foi na delegacia me procurar. Delegada, a senhora lembra que eu fui vítima desse caso, né? Tá investigando e usaram meu nome para vender essa casa, tal. O que eu faço? Tal. Aí liguei para a esposa e pedi para ela comparecer à delegacia. E a esposa foi. E daí eu mostrei para ela o inquérito, na época o inquérito ainda era em papel. Eu mostrei para ela, falei, olha, o seu marido realmente ele foi vítima, olha, nós temos o anúncio da casa, quem alugou foi uma mulher. Doutora, a senhora está falando a verdade? É verdade? Meu marido não? Verdade. Só que o marido estava na outra sala. Eu falei, então eu vou chamá-lo. Aí chamei o marido, eles se reconciliaram. Ai, que lindo! Na que minha bonito. sala. Então foi um papel social da polícia. É, muito legal. Que eu não me esqueço, e daí mostrei, comprovei realmente, e eles saíram felizes e o casamento foi reatado. Voltou. Que coisa boa. Essa foi um que me veio na cabeça agora que eu gosto. Muito boa a história. Adorei ter você aqui com a gente. Foi muito bom. Eu queria finalizar dando uma pequena lembrança da Deatur para que você possa deixar no seu gabinete. É o nosso símbolo que tem o mundo atrás, porque nós recebemos pessoas do mundo inteiro. Obrigado, Fernanda. Obrigada mesmo. Você está me chamando de doutora, eu estou te chamando de Fernanda, pelo amor de Deus. Eu adorei uma entrevista super gostosa, adorei o presente. Queria dizer que o podcast da Polícia Civil está sempre aberto. Quando você tiver alguma novidade, alguma coisa interessante que você queira passar aqui para os colegas aqui da Alesp, fica à vontade, que a TV Alesp é sua também. Muito obrigada, muito obrigada. E aguardo uma visita na Deatur. Pode deixar que eu vou conferir essa foto. Obrigada.